Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade àquela parte que a gente faz geralmente no estudo de redações antigas, eu queria mostrar para vocês três modelos de textos que aparentemente, eles têm, cada qual segue a mesma orientação em relação ao tema que foi proposto no Enem do ano passado, mas são redações que são muito perigosas porque apresentam pequenos detalhes que são extremamente nocivos às redações que vocês podem vir a fazer, tá? Então vamos começar por essa primeira redação aqui para a gente poder fazer uma análise bacana disso aí. Essa primeira redação aqui, ela é uma redação de base, 600 pontos, é uma redação muito mediana, mas ela tem pontos muito positivos que nós podemos assimilar para os nossos textos. Eu queria chamar a atenção aqui no primeiro parágrafo, quando o candidato ele fala sobre o tema, você verifica aqui na primeira linha, quando ele fala sobre o processo de democratização do acesso ao cinema, tá, no Brasil. Então, ele tem uma orientação direta do que seja a pertinência do tema. Isso é porque ele reitera o eixo temático e instaura isso no primeiro parágrafo, tá? Então, a gente percebe por essa situação no primeiro parágrafo que ele, de fato, coloca a representação temática. O que eu queria chamar a atenção é que quando ele chega aqui embaixo, no final da linha, no final da quarta para a quinta linha, do primeiro parágrafo, ele fala sobre a má infraestrutura da tecnologia que corrobora para a fraca educação do país. O grande problema dessa redação é que ele toca no assunto, ele fala sobre a democratização do acesso ao cinema, mas ele vai para um viés muito perigoso, que é o viés da educação. Tá? Então, em princípio, quando a pessoa olha o texto dele, tem a nítida impressão de que ele está se encaminhando para uma redação sobre educação e não necessariamente sobre cinema. Isso é verificado quando a gente percebe aqui, no segundo parágrafo dele, eu estou subindo um pouquinho a tela, ó, tá aqui. A priori, segundo a série Black Mirror, disponível na plataforma Netflix, está um pouco cortadinho aqui do lado, tá? Mostra a importância da tecnologia na educação básica e que o fator dela atrela a má infraestrutura. É óbvio que a gente tem uma noção exata de que isso não constitui um argumento. Tá? E não é mesmo um argumento. O problema é que há uma confusão muito grande entre a relação temática e a colocação do argumento. O argumento, ele fala de série, ele fala de Black Mirror, que por uma analogia, por uma associação muito próxima, fala até sobre cinema, mas não necessariamente a ponto de comprovar o argumento dele, que, volto a dizer, não existe. Tá? Mas é engraçado, ele tem noção exata de conectividade quando ele coloca o termo a priori. Então, estranho, né? A colocação no conector predispõe à criação de um argumento, mas nem sempre é motivador necessário para dizer que há, de fato, um texto argumentativo. Tá? Quando a gente prossegue e analisa o terceiro parágrafo, a gente verifica, por exemplo, um traço muito interessante. Tá? Queria que vocês observassem aqui. Ele começa o terceiro parágrafo com o por conseguinte, que a gente sabe que é um conector que ora instaura uma ideia de conclusão, ora instaura uma ideia de efeito, quando feito dentro de uma estratégia. Mas ele coloca por conseguinte e faz um parágrafo com um encerramento em torno de uma consolidação, de uma comprovação através de um dado estatístico. Ou seja, esse aluno, ele tem as dicas, ele tem um manejo de como estabelecer uma boa redação, só que na verdade falta nele apenas um critério de organização. É como se ele soubesse o que ele tem que fazer, mas falta nele a competência para poder executar. Tanto que o parágrafo dele, a educação precária, ele volta a falar sobre a questão de educação. A educação precária é causada principalmente pela falta de investimento do governo, visto que 70% da população brasileira não tem um estudo completo, segundo o jornal Estadão. Então você veja que minimamente ele sabe, na cabeça dele, ele sabe o que é um dado comprobatório, que faz parte, por exemplo, do método indutivo. Só que isso não consegue ser evidenciado a partir do princípio da criação do argumento. Então percebam que é uma redação muito frágil, é uma redação que confere algo em torno de 15 a 17 linhas, tem uma intervenção, mas não é uma intervenção feita dos moldes, ou seja, é um modelo de redação que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente, às vezes, quando toca muito numa tecla na relação da questão do emprego da estratégia, é para justamente evitar textos como esse, porque a gente percebe numa redação como essa que o aluno até apresenta um manejo de estratégia, mas falta nele a técnica apurada para poder executar. Então, esse modelo de texto, que oscila entre 560 a 600 pontos no máximo, é uma redação muito perigosa, porque ela, na verdade, corresponde a uma totalidade muito extensa dos alunos que fazem a prova por apresentarem textos dessa natureza. Então, é bom ficar esperto para evitar justamente esse tipo de problema. A segunda redação que a gente trabalha
ela é uma redação extremamente perigosa, tá? Principalmente quando a gente fala com o aluno sobre a necessidade dele trabalhar o tema. Vejamos aqui. Tá aqui. Eu estou subindo aqui o cursor para a gente ter uma ideia. Redações assim são muito complicadas para analisar. Não necessariamente pela desorganização, mas pelo pertencimento ao tema. Porque a grande maioria bate no tema, principalmente porque acha os elementos mínimos e daí faz todo um leque de análise do texto. Eu chamo a atenção para o seguinte: redação não é necessariamente o que você pensa, redação é a maneira como você se organiza. E esse texto aqui, se a gente observar, ele é um texto que nós chamamos de, ele é um monobloco, né? Ele é um texto feito num parágrafo só. E redações feitas em monobloco, elas não são muito bem avaliadas, porque elas justamente denotam essa falta de organização. Mas essa redação aqui tem um traço específico, que aliás é um dos grandes temores que os alunos têm, que é a questão de zerar. Essa redação aqui foi zerada. Mas ela foi zerada por uma questão muito simples que eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho. Ele fala sobre a questão do cinema, ou seja, ele toca no elemento mínimo, e ele levanta ao longo da leitura do texto como um todo uma natureza opinativa. Então ele diz, por exemplo, vou tentar fazer uma leitura básica para vocês entenderem o que eu estou falando. A cada dia cresce o número de brasileiros que vão frequentemente à frente das telas assistir filmes que têm interesse em ver ou que simplesmente estão virando febre nas grandes cidades. Os cinemas crescem 43% entre os brasileiros nos últimos anos devido ao grande avanço tecnológico. A cada momento ocorre o lançamento de novos filmes com novos personagens. Isso acarreta com que aumente o interesse da população a ir ao cinema para descontrair, como a família, amigos e tipicamente comum casais e namorados. Tem aquele percentual da população que opina por ficar, né? Opina por ficar em casa e fazer da sua sala seu próprio cinema. Essa ideia que ele fala, de uma parcela da população que prefere fazer uma coisa a outra, já denota a ideia da falta de democratização. Então ele está no tema, ele está muito no tema. A questão é que a maneira como ele escreve o assunto é totalmente desarticulado e totalmente fora de um propósito de organização. Mas ele está no tema e ele não está sendo zerado. Ok? É aquele percentual que opina ficar em casa e fazer da sua sala seu próprio cinema, está falando dos streams, né? E que devido às novas TVs tecnológicas com acesso à internet ou até mesmo no modo antigo, que são os DVDs, e assim viajam no mundo do filme, tendo um pouco de diversão em sua própria residência. Também ocorre de ter as famílias de baixa renda que nunca foram ou não têm condições para ir a uma sala de cinema devido às poucas condições de vida. Até aqui, essa redação seria devidamente corrigida, não seria devidamente analisada, porque ela é pertencente ao tema. Ela bate no tema, ela fala sobre o tema. Ela fala de cinema e fala, muito timidamente, fala do processo de democratização do acesso. O grande problema é que esse candidato ofereceu para a análise de correção um motivador de zero, que é esse elementozinho aqui que vocês estão vendo. Ó. Ele assinou o nome dele. Tá? Então, quando ele faz uma marca identificatória do nome dele, assinando a redação, o sistema de correção entende como uma forma elementar de anulação. Que você não pode grifar absolutamente nada na sua prova que te identifique como redator daquele texto. Então, ele foi cancelado, a redação dele foi anulada, foi zerada, não porque ele fugiu do tema, mas porque ele fez um FEA, ele colocou uma forma elementar de anulação no texto. Portanto, não se deve fazer isso. Existem outras formas de FEA que nós vamos mostrar para vocês, mas essa aí é fundamentalmente importante para vocês não terem esse tipo de problema nos textos de vocês. Tá beleza? Ah, Luciano, mas se essa redação fosse corrigida, quanto que ela seria em média analisada? Provavelmente num patamar entre 300 e 400 pontos, justamente por conta desse problema de ter sido feito num grande monobloco, que não indica, na verdade, necessariamente qualquer tipo de possibilidade de estratégia. Então, assim, nós temos esse problema, que é uma segunda maneira de vocês observarem como lidar diretamente com os preceitos que o Enem cobram a vocês. Tá? E a terceira redação, que eu queria mostrar para vocês, ela é uma redação, a gente costuma dizer que é uma redação padronizada. É aquela redação, por exemplo,
em que o aluno ele paragrafa, ele sabe paragrafar, então por isso que ele faz muitas vezes em 4 ou 5 parágrafos, mas aí vem uma demanda de orientação técnica, que é a seguinte: não basta só você paragrafar o texto e indicar para o seu leitor que seu texto é organizado. A organização a que a gente tanto chama a atenção de vocês gira em torno da paragrafação, mas também inserida nessa paragrafação as estratégias, porque é isso que vai coordenar essa ideia que nós estamos nos referindo aqui. Esse texto aqui é um claro exemplo disso, porque o aluno ele paragrafa, tá? E o Enem gosta das redações paragrafadas, principalmente para atender a expectativa da competência 2. Mas não atende na sua totalidade, porque justamente a gente não verifica na leitura do texto um sistema de organização em torno desse parágrafo. Então, de nada adiantou ter paragrafado o texto. Vamos ver aqui. O cinema modernamente é algo extremamente comum. A qualquer momento podemos ir em algum shopping para usufruir do seu conteúdo. Mas muitas pessoas ainda não têm esse privilégio por motivos de não terem condições financeiras ou por não terem um cinema em sua cidade. Mal ou bem, o primeiro parágrafo dele tem um projeto de texto, porque a gente consegue verificar na simplicidade dele os dois tópicos frasais, as duas teses. Então ele define na tese dele, de maneira muito tímida, que por condições financeiras ou pela própria posição geográfica do cinema, nem todos têm acesso de frequentar democraticamente esse entretenimento. Então, ótimo. Por cumprimento da competência 2, ele está, de fato, fazendo um projeto de texto. O que a gente vai verificar é se esse projeto de texto, que ora é lançado, é verificado nos parágrafos subsequentes. Vejamos. Muitas vezes, eu vou subir aqui, para a gente poder ter a noção do parágrafo como um todo. Muitas vezes, as cidades pequenas, nos interiores, não possuem shoppings, onde normalmente são encontrados os cinemas. E por esse motivo, faltou a vírgula, grande parte das pessoas que moram nessas cidades nunca foram ao cinema. Está batendo com o traço que ele levantou no parágrafo. A questão é que ele fez uma inversão, tá? Ele deveria falar sobre isso no terceiro parágrafo pela ordem em que ele colocou as teses. Mas está valendo. Vamos lá. Está dentro do projeto de texto. Vamos ver aqui. O que é um ponto negativo, pois além da diversão, o cinema também conta histórias de grandes guerras, pessoas importantes e grandes ocorridos na história, tanto nacional quanto mundial. E quando eles são privados desse patrimônio, as mesmas deixam de adquirir conhecimentos gerais. É difícil um aluno entender que esse ponto de vista dele não é fundamentado em torno de uma defesa. Você tem a impressão, a partir da leitura desse parágrafo, que se trata de um parágrafo muito mais expositivo. Sim, é expositivo, porque dentro da organização interna do parágrafo você não consegue destrinchar qualquer estratégia argumentativa. Então não é um planejamento, é um projeto de texto, porque tem as duas teses, mas essas teses não se configuram como um planejamento de argumento, porque o aluno pega uma ideia e escreve o que ele pensa. Então a paragrafação é funcional, é estrutural, mas é quase nada discursiva, porque o argumento dele não se consolida como uma defesa desse ponto de vista, porque ele não trabalha em cima da estratégia, tá bom? Quando isso acontece, geralmente as notas ficam acima um pouquinho da média. Não faz parte daquele métier da primeira redação que ficou entre 560 e 600 pontos. Talvez aumente um pouquinho aqui. Tá? É uma redação, volto a dizer, uma redação muito padronizada que a gente vê em muitas redações. O aluno que sabe paragrafar, mas não sabe o que fazer dentro do parágrafo, mesmo cumprindo um projeto de texto. Tá? Vamos ver o terceiro parágrafo dele aqui. Vem comigo. Vamos lá. Outro ponto é a falta de dinheiro de alguns indivíduos. Ele retoma aquela primeira ideia lançada na tese, que seria a condição financeira. Então percebam que esse aluno, ele sabe o que fazer no parágrafo, ele não sabe como proceder, mas ele sabe. Tá? Outro ponto é a falta de dinheiro de alguns indivíduos que deixam de ir nesse lugar, porque normalmente é algo que não é acessível financeiramente, por exemplo, Cinépolis, um famoso cinema no país inteiro, mas que não é acessível a todos, pois o ingresso custa R$ 31, algo que nem todos podem pagar. Isso é uma constatação, isso é um fato, mas não é de maneira alguma vista como um argumento, porque o argumento ele precisa justamente trabalhar em cima daquilo que é pretendido enquanto tese. Tá? A tese foi lançada e ele até arrola elementos sobre ela, mas de maneira alguma isso não é considerado um argumento. Por isso que numa análise, por exemplo, de uma competência 3, que trabalha com a seleção, com a organização em torno da defesa de um ponto de vista, esse texto é considerado como um texto
mediano, é um texto entre nível 3 e nível 4, 120, 160 pontos. Os 160 pontos, para você trabalhar essa redação, você tem que ter um critério bem definido do que você entende como argumento. Tá? Então, comparativamente, eu sei que isso não deve ser feito, mas comparativamente, esse texto, em relação ao primeiro que nós assistimos, tem uma difusão de parágrafo muito maior que o anterior. Se eu tivesse dado, por exemplo, 120 na competência 3 daquele primeiro, eu não posso dar 120 nesse aqui por uma questão de ter faltado apenas e tão somente a estratégia. Então fica muito no limiar entre nível 3 e nível 4. Mas é aquela questão, ele bate no tema, ele não consegue demonstrar aquela questão da intertextualidade com outras áreas de conhecimento. Mas ele fez a referência aqui ao Cinépolis. Exemplo não é argumento. Exemplo é apenas um recurso que a gente usa para poder comprovar aquilo que nós estamos dizendo. Mas geralmente nós utilizamos o exemplo partindo do princípio de que nós temos um argumento. Tá? Se eu apenas coloco o exemplo dentro do parágrafo e digo que o exemplo é o meu argumento, eu estou abrindo mão do argumento. Então, parece ser a mesma coisa, mas não é para efeito de correção. Então, para quem gosta de colocar exemplo, achando que o exemplo é a base do argumento, exemplo é acessório. Exemplo é a cereja da torta. Tá? O exemplo não pode ser visto, não é visto, de fato, como o argumento em si. Tá? E aí ele vem e finaliza o texto falando da intervenção, que é esse elemento aqui embaixo. Portanto, para que todos tenham direito a esse lazer, então ele bate na questão do tema, que ele fala de democratização, né, ter direito. As empresas devem investir em locais mais afastados, como as cidades pequenas e médias do interior, para que eles também tenham essa experiência. E para as pessoas de renda mais baixa, poderiam fazer um lugar mais simples para que não fosse caro para as empresas e nem para os indivíduos que lá frequentariam. Ele faz aquele modelo de intervenção, mas como a gente sabe que a intervenção se responde 5 itens interventivos, né, que é o que, quem, como, para quê e o detalhamento, que são 5 itens, alguns desses elementos aqui são respondidos e ele faz uma intervenção meio modal mesmo, porque ele faz uma intervenção em cima do argumento. Percebam que ele faz a retomada da intervenção, mas sugerindo intervenção para as pessoas de baixa renda e para a localização dos cinemas. Ele não faz uma intervenção para o tema, ele faz uma intervenção para o argumento. Não que isso seja um erro, mas que de repente não atende à própria expectativa da banca, que espera que você faça uma intervenção sobre o tema e não sobre o argumento. Argumento você já defendeu, você já expôs, você já trabalhou, já articulou. O tema não, o tema tem que ter um desfecho que é justamente através da intervenção. Então essa redação aqui, ela fica no limiar de notas entre 720 e 760, ela não ultrapassa 800 pontos. Ela não tem mecanismos argumentativos para ultrapassar uma carreira de 800 pontos. Então, mas também não tem parâmetro de nota para ficar num total de 600. Então ela é realmente uma redação modal, ela é uma redação que a gente vê muitos alunos fazerem, talvez porque tenha faltado nesses alunos uma atribuição de técnica, que é uma atribuição que a gente costuma trabalhar há muito tempo com vocês. Então se liguem, não basta paragrafar, não basta estar no tema. Tem que estar no tema, tem que paragrafar, mas também precisa criar sempre um plano estratégico para a produção dos textos de vocês. Tá bom? Vale a dica, cuidado. Não sigam. Um abraço, até a próxima.